Seguimos então, aluno do EJA, do ensino médio, com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac. E aí, como eu falei em aula anterior, nós seguimos pela Idade Moderna e agora pensando na história do Brasil, no contexto, vamos dizer assim, segundo aquela periodização tradicional, que a Europa vivia a Idade Moderna, o Brasil vivia aí, o seu momento de colonização, ok? As colonizações, como você viu também em aula passada, fazem parte, desse momento da dita Idade Moderna. Então nós temos aí agora a parte 2 da nossa unidade 2, Descoberta de Outros Mundos, do tema 2, Impérios Ultramarinos e as Colônias da América. Então a gente vai seguir aí com a parte 2, falando de o Brasil e o sistema colonial. O que é que nós vamos ver aqui, basicamente, na videoaula que você assiste, tá bom? Nós vamos recordar aqui a noção da administração colonial, quando a gente falava das capitanias hereditárias, Qual foi a importância, dessas capitanias? Vamos recordar um pouco disso, para a gente avançar o próximo modelo administrativo da colônia, que é o governo geral. Qual é a estrutura do governo geral, como é que isso se deu? E, finalmente, falar do sistema colonial em si, quais são as grandes características desse sistema colonial, que, inclusive, a gente falou também um pouco aí na aula anterior, teve até uma questão apontando sobre o sistema colonial, as características. Então, vamos recordar para a gente também ainda avançando no tema. Nosso tema também, ele vai falar dos bandeirantes, Lembre lá na aula anterior que a gente começou fazendo uma pergunta para você, e você tentando responder também para você mesmo, Quem eram os bandeirantes, Que personagem, que sujeitos históricos são esses aí na história do Brasil, Que aí lá na reflexão, na pergunta da aula anterior, são heróis, porém um heroísmo em cima de muito genocídio. A gente vai aqui também aprofundar um pouco mais sobre os bandeirantes, Qual é a importância desses sujeitos históricos nesse momento de Brasil colonial. Então, vamos seguir aí com o nosso conteúdo. Tema 2, Impérios Ultramarinos e as Colônias da América, parte 2 da sua unidade 2, que é Brasil e o sistema colonial. Vamos lá. Então, temos aí a administração colonial de duas formas. A primeira forma já explicada em aula anterior, que era as capitanias hereditárias, ok? Então, as capitanias hereditárias, elas dão início a partir de 1534. De 1500 a 1534, nós já vimos que isso aqui recebe um nome dentro da história do Brasil, que é o chamado período pré-colonial. É aqueles 30 primeiros anos em que os portugueses eles estão assim tentando verificar o que é possível, de se encontrar naquele território recém, entre aspas, descoberto, que nós já fizemos aqui a crítica, a questão do descobrimento. Então, esse território recém-descoberto, qual é a riqueza que esse território poderia ofertar? E aí é um momento de reconhecimento desse território, Já começa ali a exploração do pau-brasil, a prática do escambo, onde o indígena, ele é submetido ao trabalho escravo, porém recebe uma espécie de pagamento, que é uma troca que existe ali entre o colonizador e o indígena pela extração da madeira, O colonizador oferecia qualquer objeto estranho à cultura indígena, Em contrapartida, o indígena fornecia as toras de pau-brasil, Esses objetos poderiam ser um espelho, poderia ser uma faca, um machado, Alguma coisa em que o indígena enxergasse um valor no sentido de ser um objeto para o seu uso, Então, isso dá certo até um certo momento, até os primeiros anos ali, desse período pré-colonial.
E depois esse equilíbrio, essa paz entre colonizador e indígena, ela cai por terra, né? Desde o começo já ocorria uma resistência desses ditos indígenas contra a dominação do colonizador. Mas vai ter um momento aí que realmente vai ficar frágil, né, esse equilíbrio entre indígena e colonizador, ok? Então isso aí, pelo menos de 1500 a 1534. As tais capitanias hereditárias, né, os 15 grandes, 15 grandes lotes de terra, né, são territórios que vai ter aí um donatário, né? Esse donatário é alguém, né, encaminhado pela coroa portuguesa que tem a responsabilidade de administrar aquele território. As únicas capitanias, como a gente viu, que realmente prosperou foi a de São Paulo, né, que era aí São Vicente, e a capitania de Pernambuco, né? A do Ceará, por exemplo, o donatário sequer fez questão de pelo menos visitar o território da capitania do Ceará, né? Isso aí vários motivos, né? Porque tinha todo um investimento, tinha todo um deslocamento, uma viagem marítima de Portugal até as capitanias, e sem contar também que havia muita resistência, né, da aceitação desse indígena, né, dessa aceitação de ter um colonizador, um branco europeu, em seu território. Para ele era invasão à sua casa, né? Então houve muita resistência. Mas aí, passado esse momento aí de fracasso, né, nas capitanias, com exceção das duas, Pernambuco, depois São Paulo, né, veio aí uma tentativa maior de controle, de administração, que foi o governo geral, cuja sede ficava na Bahia, né? Inclusive a Bahia ela vai ser durante muito tempo, né, até pelo menos ali o início do século XIX, a capital do então território que vai se chamar de Brasil. E a ideia aqui do governo geral era justamente fazer o quê, né? Centralizar os interesses portugueses na colônia. Então, o governo geral, com sede na Bahia, a partir de 1549, ele era dividido em 3 grandes formas de poder, vamos dizer assim, né? Existia lá a figura do capitão-mor, que era responsável pela defesa, né? A defesa militar, porque esse território que começa a ser colonizado, ele vai ser disputado por outras nações, como pelos franceses, pelos holandeses, pelos ingleses, né? E aí precisava ter um aparato militar que defendesse agora dessa invasão de outras nações. Daí a figura do capitão-mor, né, em cuidar da defesa da colônia, ok? A defesa militar. Existia a figura aí do ouvidor-mor, que era, vamos dizer assim, uma espécie de secretário da justiça, né? Aquele que ficava lá responsável pelas questões jurídicas, né? As leis, o cumprimento, né, dessas leis, os deveres que são realizados na colônia, né? Então tinha esse aspecto mais jurídico, né? Era mais uma questão mesmo de identificar as obrigações, fazer com que se cumprissem as leis lá no governo geral, ok? Com a colonização do Brasil. Então, capitão-mor com a questão da defesa, o ouvidor-mor ligado aos assuntos da justiça e o provedor-mor ligado aos assuntos das finanças, né? Aqui no sentido mesmo do controle econômico, né? A administração de impostos, né? A cobrança de impostos, a administração da riqueza que começa a ser explorada, né? Nesse primeiro momento aí, nós vimos que tem a questão lá do pau-brasil, depois começa a se introduzir aí a cana-de-açúcar, em substituição, entre aspas, né? Porque a cana-de-açúcar ela não colocou um ponto final no ciclo do pau-brasil, mas foi uma alternativa mais rentável para o Império Português, que vai começar a ser desenvolvido na colônia, ok? Então nós temos aí essa maior centralização do poder da coroa portuguesa, né, em substituição às capitanias hereditárias. O capitão-mor com a defesa, o ouvidor-mor com a justiça, o provedor-mor com as finanças, ok? Então, isso daqui era de interesse de quem? Ó? Da coroa
portuguesa. A coroa portuguesa aí, né, representada pelo rei de Portugal. Então nós temos aí o governo geral a partir de 1549. Aí aqui sim a gente pode dizer que a gente começa a ter o efetivo, vamos dizer assim, povoamento. Agora sim a gente pode falar de um período realmente colonial, porque aqui a gente vai começar a ter a ocupação e o povoamento desse território que nesse primeiro momento aí, como a gente está vendo, né, está se identificando, está se moldando aos poucos daquilo que ia se chamar de Brasil, que ia se escrever com B maiúsculo, né? Mas nesse momento aqui ainda é América Portuguesa, ok? Então, para poder as capitanias hereditárias, né, a colônia, o governo geral realizar aí as suas funções, a economia ela também teria que estar o quê? Em crescimento. E aí esse momento aqui você já sabe que é aquele momento em que a Europa está vivendo a política econômica chamada de mercantilismo. Não é assim? O mercantilismo ele tem alguns pontos, né, alguns elementos para poder a economia, segundo esse sistema econômico chamado de mercantilismo, ele poder prosperar. A primeira delas, e uma das mais importantes, é o colonialismo. Aí a gente já está vendo aqui, né? Esse território colonizado, sendo colonizado, era como se estivessem colocando em prática um desses elementos do mercantilismo, que é o colonialismo, a colonização de territórios. Aí entra a historinha da América Portuguesa, depois, mais para frente, um território fica conhecido como Brasil, certo? Então, esse é um ponto. Um outro ponto importante, um outro elemento importante dessa prática econômica chamada de mercantilismo é o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, né? E aí essa corrida das nações europeias, e aí Portugal em relação ao Brasil chega na frente, à procura de quê? Metais preciosos, o ouro e a prata. É só a gente lembrar lá da carta do Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta enorme, e aí no final ele chega a uma conclusão, ele dá uma informação ao rei de Portugal, ao rei Dom Manuel. Me parece, rei, que aqui ouro não tem, mas a terra é muito boa e me parece que o que a gente desenvolver aqui pode prosperar. Ele dá uma chamada para o rei Dom Manuel, ou seja, não vamos abandonar esse território. Esse território está sendo disputado, a gente chegou aqui na frente. E assim, era esse o recado que ele estava dando para o rei Dom Manuel. É preciso, se não tem ouro, encontrar outra forma, outra riqueza que possa se dar. Aí aqui também entra lá a historinha do metalismo, como eu estou dizendo, né? Não tem ouro, não tem prata, mas tem pau-brasil, depois tem cana-de-açúcar, e no século XVIII eles vão confirmando aí uma expectativa que já existia há muito tempo, pelo menos enquanto procura, que era a questão do ouro, ok? Então, para poder deixar rentável a colônia, que é aí a América Portuguesa, / entre aspas, Brasil, eles vão aplicar o sistema colonial. Vamos colocar isso aqui em prática, né? E aí nós vamos entender aqui quais são as características desse sistema dito aí colonial, né? Vamos observar aqui, ó, sistema colonial. A primeira de todas aí, ó, o chamado pacto colonial. Um pacto colonial, vamos colocar aqui, ó, entre aspas, né? É uma espécie de acordo. É mais uma imposição do que um acordo, né? Um acordo é quando você tem duas partes e essas duas partes elas chegam a uma decisão em comum. Então, vamos colocar assim, entre aspas, um acordo, porque não foi bem assim, tá bom? Mas, esse, entre aspas, acordo, o que ele diz, né? O pacto colonial. De um lado, nós temos a colônia. Aqui, ó. Czinho, colônia. É o Brasil. Do outro lado, a gente tem, olha aí, abreviado, Portugal, que é a
metrópole. Então o pacto colonial ele dá da seguinte forma: a colônia ela precisa ser fornecedora de matérias-primas. E a metrópole, olha só, ela envia para cá o que? Produtos manufaturados. O que seria isso, né? O que é que podia se fazer na madeira do pau-brasil? O que é que poderia voltar em forma de produto para ser consumido na própria colônia, né? Então, fica aí esse acordo, essa imposição. Por quê? Segundo aí esse pacto colonial, a colônia somente poderia fornecer matérias-primas para a metrópole, Portugal. E, consequentemente, a colônia só poderia receber produtos manufaturados de quem? Na metrópole. Aí você tem esse joguinho chamado Pacto Colonial, que isso daí vai do século XVI até mais ou menos ali o início do século XIX, que aí é quando você vai ter a vinda da família real, em que uma das medidas aí vai ser romper com esse pacto colonial, que aí nós vamos ver isso mais para frente, quando a gente começar a estudar as perspectivas de independência do Brasil. Mas isso aí é um próximo assunto. Por ora, basta você saber que um dos elementos do sistema colonial é o chamado pacto colonial, esse acordo entre aspas, né? Porque isso aqui é imposição. Se a gente reparar bem aqui, isso é imposição da metrópole. É a metrópole que está decidindo o jogo. Queira a colônia querer ou não, né? É tanto que num primeiro momento aí, vamos dizer assim, isso vai dar até certo. Mas vira e mexe, vai ter alguns abalos nesse acordo. Vai ter gente querendo romper com esse acordo. Porque de Portugal podia vir até os produtos manufaturados, mas também vinha muita cobrança de imposto, né? Então vai ter uma hora que vai ficar assim um tanto desconfortável esse pacto colonial. Mas isso também para a gente ver mais para frente na história do Brasil. Então, pacto colonial. Um segundo elemento aí é o chamado sistema de plantation, né? Assim mesmo, o sistema de plantation, né? O que é isso, né? É como deveria ser a atividade econômica ser regulamentada. E aí, quando a gente está falando de colonização do Brasil, a gente está falando basicamente de um período extremamente o quê? Rural. Por quê? Porque todas, ou quase todas, né, com exceção do ouro, são atividades econômicas, né, extração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, que vai moldando um Brasil rural, vamos dizer assim, ok? É por isso que o sistema de plantation ele precisa ser desenvolvido numa coisinha chamada latifúndio. O que é isso, né? As grandes porções de terras, né? Então vamos imaginar aqui a plantation açucareira. O que é isso, né? Grandes fazendas aonde você tinha aí a plantação da cana de açúcar. Grandes territórios, né? Então grandes territórios para a plantação da cana-de-açúcar, né? Grandes extensões de terra, chama-se latifúndio. O contrário é o minifúndio, né? O contrário do latifúndio é o minifúndio. Olha lá as suas noções de geografia agrária, né? Que você deve estar estudando ou vai estudar aí essas noções. Isso é muito falado lá na geografia agrária, né? Na geografia econômica, né? O latifúndio e o minifúndio. O latifúndio, a grande extensão de terra, o minifúndio, a pequena extensão de terra. Para o nosso sistema colonial, o latifúndio, a grande extensão de terra. A monocultura, a produção de apenas um gênero agrícola. Aí, de novo, o maior exemplo de todos é a cana-de-açúcar, né? A plantação da cana-de-açúcar, ok? Mão de obra escrava, tá aí, né? A grande característica da mão de obra do Brasil, tanto pré como colonial. Você viu lá no comecinho das aulas, a gente recordando alguma coisa dessa noção de Brasil pré-colonial, em aula anterior, que o indígena ele vai ser escravizado, ele vai ser uma mão de obra que tinha, vamos dizer assim, a obrigação de cortar lá a madeira do pau-brasil e enviar para Portugal. Com a cana-de-açúcar, a gente também mantém aí essa
essa mão de obra. Só que agora, ao invés de ser só o indígena, a gente vai ter a introdução do africano que vai ser escravizado, tá bom? Vai ter aí uma substituição da mão de obra indígena, né? Porque a comercialização do africano no mercado, ele era uma coisa já muito valorosa, né? Os portugueses já conheciam esse mercado de escravos africanos, tá bom? Então a gente tem aí a mão de obra escrava. E a produção, ela é voltada para o mercado externo. Tá aí de novo o seu exemplo, né, da cana-de-açúcar. Olha só, né? Ele é plantado, refinado, e o destino qual era? O mercado externo. Nesse período aí o açúcar, né, ele ganhou um apelido, né, era o verdadeiro ouro branco. Ele era bastante valorizado aí durante esses períodos aí da Idade Moderna, né? Ali o século XV até o século XIX, você tem um Brasil aí exportando, né, esse açúcar para o resto do mundo. Então aí é o mercado externo, ok? A observação importante sobre o sistema colonial que caracteriza, né? Uma das características desse sistema colonial, o sistema de plantation, é que isso não foi aplicado somente na colonização do Brasil, entre aspas, né? Isso também foi aplicado em outras colonizações, né? Como na colonização inglesa, como na colonização francesa, como na colonização espanhola também, né? Então isso não foi exclusividade da colonização do Brasil. Isso aqui era meio que uma receita para fazer com que essas colônias rendessem algum lucro para suas respectivas coroas. No nosso caso aqui, para a coroa portuguesa, ok? Então, destaque aqui também, né, que essa mão de obra era os africanos aí, nesse momento, por aquela razão que a gente vai ver, né, que aí tem um momento, inclusive, muito interessante, que os jesuítas eles começam a se colocar contra essa introdução do indígena como escravo. Ok, o jesuíta ele chegou com a missão na colônia com qual objetivo, né? Levar a fé cristã, fazer com que aquele elemento se afastasse, vamos dizer assim, do fantasma das reformas religiosas, que as reformas nós já tratamos em aula específica. Não é assim? Os jesuítas, eles são aí um braço da chamada contra-reforma. E aí eles vão se opor a essa escravidão. Como é que a gente está salvando o indivíduo, tornando ele um cristão e ao mesmo tempo transformando ele numa mão de obra escrava, né? Numa coisa, porque o escravo, na visão desse europeu, ele era o quê? Uma coisa, ele era coisificado. Nós vamos falar melhor disso daí, né? O escravo como uma coisa, o escravo como objeto, um indivíduo que na verdade, ao olhar do colonizador, não tinha a menor humanidade. Pelo menos essa era a visão geral, né? A visão geral. Mas tinha lá as exceções, como a gente vai falar ainda mais para frente, né? Vão começar a surgir as expectativas no século XIX de um fim da escravidão. E como é que vai ser esse caminho? É pela via legal? É pela via da rebelião? Aí nós vamos ver direitinho como é que estava esse debate da abolição mais para frente. Isso aí já é século XIX no Brasil, ok? Então, críticas à escravidão do indígena, porém a aceitação, né, ao favorecimento à escravidão dos povos africanos, ok? Então, durante muito tempo, desde lá da meados, né, ali do século XVI até o século XIX, a principal, não é a única, mas a principal mão de obra vai ser a mão de obra escrava, ok? Junto com isso daí, o que é que a gente tem mais? A gente tem as bandeiras, né? E o que é que são as bandeiras? Vamos já falar delas, ok? Bandeiras e noções. A gente tem aí uma leiturazinha extra, né? Uma leitura complementar para falar disso. Mas antes de chegar lá nas bandeiras, vamos ver o que é que já apareceu aí de questão para a gente sobre esse momento do Brasil colonial. Vamos de questões. Olha aí, vamos seguir com questões extras, né? Aí no seu slide
de número 1, tá bom? Nós temos aí a questão 01. A questãozinha que vem lá de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, né? Fundação Getúlio Vargas, aí um importante faculdade, né? Um importante local de ensino superior, né? Existem várias faculdades lá na FGV, inclusive a Faculdade de História, né? E eles têm um interesse grande pela história do Brasil, tá bom? Principalmente ali de um Brasil mais contemporâneo, né? Um Brasil mais republicano, que também se assunto para as próximas aulas, mas vamos ver o que a Fundação Getúlio Vargas quis saber quando o assunto aí é Brasil colonial, ok? A questão então diz pra gente, questão 01 do seu slide 1. Quais as características dominantes da economia brasileira colonial, né? Quais as características dominantes da economia colonial brasileira, ok? A letra A diz: propriedade latifundiária, trabalho indígena e produção monocultura. A letra B, propriedades diversificadas, exportação de matérias-primas e trabalho servil. Letra C, monopólio comercial, latifúndio e trabalho escravo de índios e negros. Letra D, pequenas vilas mercantis, monocultura de exportação e trabalho servil. Letra E, propriedade minifundiária, colônias agrícolas e trabalho escravo. Então, vamos com calma aqui nesses itens, né? A letra A fala a propriedade latifundiária, os latifúndios. Lembra lá da explicação? Legal. Trabalho indígena, é verdade. E produção monocultura, né? Mas será que o que marcou aí nessa economia colonial tem a ver com tudo que está na letra A? A letra A me parece correta, né? Você pode pensar dessa forma. Só que ela tem um problema aí na letra A, porque ele diz apenas que o trabalho ele era indígena. Ele era trabalho indígena escravo, mas também existia mão de obra escrava africana. Então, em que ele limita somente ao trabalho indígena, né? E ele não diz que tipo de trabalho é esse daí que fizeram com o indígena, né? É assalariado, é um trabalho escravo, então ele deixou muito em aberto. Talvez a única alternativa aí dessas 5 que poderia lhe confundir era a letra A, mas a letra A está falsa. A letra B, propriedades diversificadas, né? É propriedade privada e a propriedade é latifundiária, então já começou errado aí. A letra C, monopólio comercial, é verdade, lembrava da historinha do pacto? Latifúndio e trabalho escravo de índios e negros. Aí, perfeito, né? O monopólio, o latifúndio, as grandes propriedades e o trabalho de escravo de índios e negros. Muito bem, né? No primeiro momento o trabalho escravo de índios, no segundo momento a substituição pelos negros. Letra C. A letra D está errada. Pequenas vilas mercantis, monocultura, exportação e trabalho servil, né? Esse trabalho servil aí, ele não cabe muito falar aqui na questão do Brasil colonial, não, né? A gente fala mais de trabalho servil quando a gente pensa ali a questão do feudalismo, experiência que não ocorreu na chamada América Portuguesa. Tá falsa a letra D. A letra E, propriedade minifundiária, não. Propriedade latifundiária. O minifúndio é o contrário do latifúndio. O minifúndio é a pequena propriedade, o latifúndio é a grande propriedade. Portanto, a sua questão 01 responde corretamente a letra C. 01C. A 02 é uma questão que vem da FUVEST, né? A FUVEST significa Fundação Universitária para o Vestibular, né? Só um parênteses para curiosidade, né? Afinal de contas, o que é a FUVEST, né? A FUVEST, até o momento, tem sido aí a segunda mais importante prova, vamos dizer assim, de vestibular do Brasil.
Talvez a FUVEST ela só perde aí para o Exame Nacional do Ensino Médio do Enem, porque o Enem abrange, tem uma concorrência muito maior, tem um número de inscritos, né, muito maior, mas a FUVEST ela chega perto, né, é o segundo maior. A FUVEST aí, ela é um consórcio, né, de universidades paulistas, vamos dizer assim, que elaboram provas de vestibular, onde qualquer pessoa de qualquer local do Brasil, né, ou até mesmo de fora do Brasil, pode ter o acesso aí a uma dessas faculdades de São Paulo, né? Então a FUVEST ela faz isso, a Fundação Universitária para o Vestibular. A segunda grande prova, vamos dizer assim, que a gente tem, né, de vestibular no Brasil, pelo menos até o momento da gravação, da exibição da aula que você assiste hoje. Pode ser que as coisas mudem, né? Entrem em mudança e a FUVEST, quem sabe, um dia não chegue ao primeiro lugar, né? Ou não, está mantido da mesma forma. Aí a gente tem que atualizar aí os dados. A tendência à centralização do poder, que influenciou profundamente a história político-administrativa do Brasil, manifestou-se inicialmente pela instituição do sistema, olha aí, né? A administração colonial é o tema da nossa questão. Quando o assunto é administração colonial, eu só penso duas coisas: capitanias hereditárias ou governo geral. Mas aí a gente tem que entender também o que ele está pedindo, né? A tendência à centralização do poder, ou seja, o maior controle do poder sobre a colônia. Ela veio de que forma? Foi com as capitanias? Você viu que não. Das 14, né, tem livro que fala 15 capitanias, somente 2 prosperaram. Então não teve aí a centralização, os objetivos, né, alcançados, com exceção de 2. Teve algo que substituiu, que você sabe que foi o governo geral. Qual é a alternativa que tem essa resposta? Você está observando aí no seu slide 2, que é a letra B, do governo geral. A letra A é algo que tem a ver ainda lá com o período do Império, vamos ver isso com calma. A letra C, né, também não tem a ver aí com esse momento, né, Reino Unido, a Portugal e Algarves. A letra D, da monarquia constitucional, isso não é desse momento. E a letra E, da regência trina permanente, isso daí tem a ver lá com o período regencial, né? Lá com o período imperial, não é esse momento ainda, nós estamos aqui em pleno século XVI, ok? Então, a sua questão 02 é o item B. Vamos ao slide 3, e lá vem uma questãozinha da Unesp. Lá vem questão também lá de São Paulo, da Universidade Estadual de São Paulo, no ano de 2014, da Unesp. O comércio foi de fato o nervo da colonização do antigo regime. Isto é, para incrementar as atividades mercantis, processava-se a ocupação, povoamento e valorização das novas áreas. E aqui, ressalto de novo o sentido da colonização da época moderna. Indo em curso na Europa a expansão da economia de mercado, com uma mercantilização crescente dos vários setores produtivos antes à margem da circulação de mercadorias. A produção colonial era uma produção mercantil, ligada às grandes linhas do tráfico internacional. Então aí é um pequeno trecho do livro Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Esse historiador Fernando, né, Novaes, e ele pega ali o século XVIII até o início do século XIX para falar sobre esse momento de colonização do Brasil. Mas o que nos interessa aí é o que ele pergunta. O mecanismo principal da colonização foi o comércio entre colônia e metrópole. Olha lá, fato que se manifesta, colonização foi o comércio entre colônia e metrópole. Esse detalhe é destacado para a gente, né? Pensar isso daí é pensar o chamado pacto colonial. E aí ele quer saber como é que se manifestou então, né? Esse pacto que leva o comércio entre colônia, Brasil e metrópole Portugal. A letra A diz: na ampliação do movimento de integração econômica europeia,
por meio do amplo acesso de outras potências aos mercados coloniais, não. Portugal queria barrar esse acesso aos mercados coloniais, né? Era o exclusivo colonial, como se chama na história, né? A colônia nesse momento aí para Portugal. Então está falsa a letra A. Letra B, na ausência de preocupações capitalistas por parte dos colonos, que preferiram manter o modelo feudal e a hegemonia dos senhores de terra, falso, né? Não dá para pensar feudalismo quando o assunto é a história do Brasil colonial, tá certo? Há alguma semelhança ali, né, com as capitanias hereditárias? Pode ser que existam, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é o feudalismo, outra coisa são as capitanias hereditárias, né? Lembre você que com a introdução do colonialismo, né, Portugal está aí se ampliando para o mundo capitalista, ok? Portanto, a letra B é falsa. A letra C, nas críticas das autoridades metropolitanas, a persistência do escravismo, que impedia a ampliação do mercado consumidor na colônia, né? Não tem nada nesse momento aí de crítica por parte da metrópole ao escravismo, pelo contrário, né? Há aqui um momento de o quê? Pleno desenvolvimento na prática do escravismo, né? Nesse momento aí, não era interessante um fim da escravidão no Brasil para a colônia, para a metrópole, melhor dizendo, né? Para a colônia, isso vai se mostrar por quem vivia a escravidão, que eram, né, os africanos, tá aí nesse momento. Letra C, falsa. Da letra B, no desinteresse metropolitano de ocupar as novas terras conquistadas, limitando-se à exploração imediatista das riquezas encontradas, né? Não. Essas riquezas encontradas, elas não vêm de uma forma imediata. A principal riqueza, no momento ainda, né, dos primeiros contatos, como a gente viu, do português com o território que vai se chamar Brasil, a mentalidade dele era encontrar ouro. A carta do Peru Vaz de Caminha deixa isso assim claro para a gente, a leitura da carta do Peru Vaz de Caminha. Então não é imediato. A notícia de ouro na América Portuguesa só vai se dar quando? Lá no século XVIII. Assunto para as próximas aulas. Só sobrou a letra E. No condicionamento político, demográfico e econômico dos espaços coloniais que deveriam gerar lucros para as economias metropolitanas. E aí a gente está pensando realmente aqui o Brasil, porque o texto de Fernando Novaes fala, né, Portugal e Brasil. E é exatamente isso, né? A colônia aí, o Brasil, entre aspas, nesse momento, ele era mais ou menos assim como se fosse uma empresa. E uma empresa, ela vai bem quando ela gera um lucro, ou lucros, né? E aqui o interessante é que a colônia, como empresa, gerasse lucros para a metrópole Portugal. Mas vamos ver no quadro aquilo que eu falei sobre as bandeiras, né? O que é o bandeirantismo, né, nesse momento colonial? Vamos à explicação e seguimos depois com questão. Vamos para o quadro. Olha só, então durante aí o século XVII, o século XVIII, a gente tem algo chamado de bandeiras, né? Bandeiras, ou movimento de bandeiras, bandeirantismo, né? E afinal de contas, o que era isso? Que é daí que vem, né? Deriva a palavra bandeirantes da palavra bandeiras, né? Então, eram expedições particulares, né? De alguns colonos, amando muitas vezes aí do Império Português, que tinha basicamente três grandes objetivos, né? Tinha chamadas bandeiras de a bandeira apressador, né? Que essa bandeira aqui, ela tinha, essa expedição, ela tinha a função de caçar indígenas, né? Caçar indígenas para a venda para os portugueses como escravos. Então tinha essa função aí. A bandeira de apressamento, né? Ou a bandeira chamada apressador, ok? A bandeira chamada de prospector, qual era o objetivo, né? Aqui era realmente a busca, né, por ouro. Então a bandeira de prospecção, como ela também é chamada, né? O objetivo era a expedição à procura do ouro. E uma outra chamada sertanismo de contrato, que qual era o objetivo aqui, né? Amando também, né, dos outros colonos, os senhores de engenho, né? Era buscar os escravos fugitivos, os indígenas fugitivos.
Dessa busca, né, dessas expedições, nós temos aí como desdobramento a interiorização da colônia. Ou seja, né, as bandeiras são movimentos que vêm geograficamente do litoral, da onde, né, iniciou a colonização do Brasil, para o interior. É o movimento de bandeiras, por exemplo, que vai começar a romper lá com o Tratado de Tordesilhas, que dizia que a parte oposta ao litoral, vamos dizer assim, brasileiro, pertencia à Espanha. Então, à medida que eles vão adentrando esse interior, eles também vão alargando aí, né, os limites geográficos do então território brasileiro naquele momento, ok? Então, a bandeira é chamada apressador, prospector, sertanismo de contrato, né? Os bandeirantes, eles corriam, né, vamos dizer assim, eram verdadeiros caçadores, tanto do ouro que se buscava, né, tanto que eles vão ter um momento lá em Minas Gerais do século XVIII, onde vai surgir as primeiras notícias das jazidas de ouro, né? Então era uma verdadeira caçada, e era uma caçada muitas vezes sangrenta, né? Porque afinal de contas eles estavam capturando indígenas e africanos para se tornarem o quê? Escravos, né? E muitos deles reagiam. Quem reagia muitas vezes pagava com a própria vida, né? Então, até que ponto, teve uma pergunta aí no tema anterior, né? Os bandeirantes podem ser tidos como heróis. E se são heróis, para quem são heróis? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, ok? Por hora, então, vamos com questões e depois uma leitura complementar sobre as bandeiras. Olha, então a questãozinha aí, a questão 04, no seu slide 4, pergunta pra gente: o movimento das bandeiras e a criação extensiva do gado no período colonial contribuíram para o quê, né? Aí uma observação, quando ele fala criação extensiva do gado, né? Um outro elemento econômico, vamos dizer assim, uma outra atividade econômica nesse Brasil colonial é a pecuária, essa criação de gado, tá bom? Isso daí no Ceará, por exemplo, né? A gente tem um desenvolvimento aí dessa criação extensiva do gado. Criação extensiva, aí uma palavrinha lá da sua geografia econômica, geografia agrária, que se não estudou vai estudar, que é a criação extensiva, né? É o gado criado solto, em grandes fazendas, né? Gado solto. A criação extensiva. A intensiva é o contrário, é o gado preso, tá certo? A extensiva não, esse gado ele está solto lá no território. Então é uma outra atividade econômica. Mas ele quer saber da gente, o movimento das bandeiras e a criação extensiva do gado no período colonial contribuíram para o quê? Olha lá a explicação que a gente falou que teve um desdobramento, né, com o movimento das bandeiras. A letra A, declínio da exploração de metais preciosos? Não, ao contrário, né, eles começam com as bandeiras a busca, a exploração desses tais metais preciosos. Olha a questão lá do ouro em Minas Gerais. A letra B, desenvolvimento da cana-de-açúcar? Não. A letra C, ampliação territorial do Brasil? Aí sim, né? O avanço do interior, né? A ocupação do interior já estava feita, mas agora a ocupação do litoral já estava feita. Agora sim, com o movimento de bandeiras, né? Uma ocupação mais do interior do Brasil. A letra B, fixação do homem no litoral brasileiro, né? Esse homem ele já vai ficar fixado com a colonização, a partir do sistema de capitanias hereditárias e, por fim, aí, com o governo geral, ou seja, se dá o povoamento. Portanto, o seu item correto da sua questão 04 é a letra C, ampliação territorial do Brasil. Questão 5, questão 04, do slide 5, tá bom? Questão 04, do slide 5. FUVEST, no século XVII, contribuíram para a penetração do interior brasileiro. A letra A, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e a cultura do algodão, a cana-de-açúcar ao litoral. Esquece aí a alternativa A. A letra B, o apressamento de indígenas e a procura de riquezas minerais. Letra C, a necessidade da defesa e controle aos franceses, não, isso mais ao litoral. A letra B, o fim do domínio espanhol, a restauração da monarquia portuguesa. Ele colocou esse item aí para confundir quem não está atento na aula. A letra E, a guerra dos emboabas e a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro
isso daí é um outro momento mais na frente na história. Ora, a contribuição foi dada, né, para ampliação, para a penetração do interior brasileiro, o que diz a letra B, o apressamento de indígenas, ou seja, a busca, né, a caçada de indígenas e a procura de riquezas minerais, o ouro e a prata. Vamos aí à nossa leitura complementar, no seu slide de número 6. As bandeiras e as moções. As bandeiras eram expedições que seguiam abrindo caminhos e estradas por terra. Outro tipo de expedição era a fluvial, que seguia, portanto, desbravando o território ao longo dos rios. Era conhecida como monções, porque ocorria apenas nos períodos mais propícios à navegação, respeitando a natureza dos rios, cheia e vazante. Ambos os tipos de expedições serão importantíssimos para a unificação, expansão e consolidação do território. Mas o aspecto mais importante nesse período da União Ibérica aí pensando a união entre Portugal e Espanha, né? É aquele momento ainda que as duas estão pacificamente dividindo aí as terras recém-descobertas, entre aspas, né? E desse processo de avanço em direção ao interior do continente, o único positivo para Portugal será a descoberta do ouro, né? Então aqui ele traz para a gente esses desdobramentos das chamadas bandeiras, as expedições, né, terrestres, e as que eram por rios, né, portanto fluviais, as monções, que essas aí também contribuíram muito, né, para a configuração do atual território brasileiro. E mais do que isso, é o que ele reforça aí, né, a maior contribuição de todas, que é a descoberta do ouro nas Minas Gerais, ok? Essa colaboração aí é do historiador Marcos Costa do livro A História do Brasil, para quem tem pressa, como você que tem pressa em concluir o seu ensino médio, ok? Portanto, boas aulas, bons estudos e até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlamack.